Olá, companheiros, companheiras do canal Sem Censura. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na nossa história, que foi a Revolução Russa, né? E a finalidade do vídeo hoje consiste em auxiliar os nossos alunos na realização das avaliações. É, Estamos atravessando um período muito sério na história do Brasil, essa greve, essa paralisação dos caminhoneiros. E ao estudar a Revolução Russa, eu percebo que nós nunca, nesses 2 anos de golpe, nunca estivemos tão perto de derrubar esse governo golpista. Porque nós temos sim que manter o nosso apoio, né? O governo de Minas, eu tenho certeza que não vai manter as resoluções advindas do governo federal, que ajudar a obrigar aqueles caminhoneiros a voltar ao trabalho, porque eles têm o direito de protestar e nós vamos apoiar sim, porque é um movimento legítimo, é um movimento que alcançando êxito vai beneficiar toda a população. E nós temos a possibilidade, sim, por que não, de a partir desse movimento dos caminhoneiros mostrar a força que o povo brasileiro tem. Partindo dos caminhoneiros, eles vão perceber que o povo não concorda com o que está acontecendo, não concorda com esse governo autoritário, com esse governo golpista e que retira dos trabalhadores os seus direitos básicos. Por que você tem essa questão agora? Porque a Revolução Russa mostra que quando o povo se uniu, aquele regime político autocrático acabou ruindo como um castelo de cartas. Aquele governo que impunha as suas regras, que impunha os seus anseios, ele foi derrubado e uma nova forma de governo surgiu. Para começar, a gente tem que entender a questão pré-revolucionária. Por que a Rússia criou um clima, um ambiente propício à revolução? Porque havia uma concentração de renda, de terras, muito grande ali na Rússia antes da Revolução. E a nobreza detinha o monopólio das terras. Existia então uma nobreza latifundiária que concentrava o poder em suas mãos. Como eu falei, a Rússia era governada por um czar, uma espécie de governo autocrático, em que o poder está concentrado nas mãos de uma pequena nobreza. E diante disso, aqueles camponeses eles eram massacrados, diante da impossibilidade de ter acesso às terras, né? E o czar ele exercia o poder autoritário e expulsava da Rússia todos aqueles que eram contrários ao seu governo. Mandava para uma região conhecida como Sibéria, onde a temperatura é menos 20 graus Celsius, e diante disso eles simplesmente vinham a trabalhar em campos de trabalho forçado, né? Nós vamos ver mais na frente que Stalin também utilizou os trabalhos forçados, os campos de concentração, porque a gente não pode olhar somente um lado da história. Nós tivemos avanços sociais com a Revolução Russa, tivemos, mas também tivemos a infelicidade de termos uma ditadura, uma das ditaduras mais sangrentas e cruéis da nossa história, que foi a ditadura stalinista, né? Agora, diante daquela situação de crise, de miséria, de pobreza da população, foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse Partido Operário Social Democrata Russo, ele foi criado com a finalidade de encontrar uma solução para os problemas da Rússia. O que aconteceu foi que a Rússia, esse partido acabou se dividindo em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, liderados por Martov, queriam que o partido fosse aberto a todos os simpatizantes, né? E não apenas aqueles que seguiam os compromissos da esquerda revolucionária. Já por outro lado, os bolcheviques, liderados por Lenin, eles queriam que o partido revolucionário agisse de uma maneira organizada, ultradisciplinada, uma máquina de guerra pronta para expandir com os ideais da revolução, né? O fato é que eles acabaram entrando em divergência, né?
E a primeira fase da Revolução, nós vamos ver mais à frente, em 1917, em fevereiro de 1917, foi uma revolução democrático-burguesa, em que os mencheviques procuraram atender os interesses da burguesia. Em 1905, é importante ressaltar, nós tivemos um episódio que foi fundamental para a insurgência de movimentos ainda mais revolucionários, que foi o Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Milhares de camponeses, operários, população faminta, foi para a porta do palácio com a finalidade de entregar uma carta ao czar. Eles acreditavam, no auge da sua ingenuidade, que se eles entregassem aquela carta, o czar não ouviria mais o conselho de seus assessores e iria promover uma redistribuição de terras, iria acabar com os privilégios da nobreza, iria fazer uma reforma onde a população camponesa pobre seria beneficiada. E havia essa inocência por parte da população mais pobre. Quando o czar Nicolau II viu a aproximação da população, ele simplesmente ignorou. E a guarda palaciana simplesmente abriu fogo sobre a população, matando milhares de pessoas. Então foi o episódio de Domingo Sangrento, em que a neve ficou manchada de vermelho, por causa do sangue de inocentes que foram derramados ali naquele episódio. Isso provocou a radicalização do processo e nós tivemos, em 1917, o czar foi derrubado por um movimento popular e em fevereiro, a primeira fase da Revolução, onde os mencheviques tomaram o poder, onde o primeiro-ministro era Alexander Kerensky, eles atenderam os interesses da classe burguesa. Por isso que a primeira fase da Revolução, em fevereiro, ela é chamada de Revolução Democrático-Burguesa, porque os interesses da burguesia é que foram atendidos, e não os interesses da população mais pobre. E diante disso, o poder que os mencheviques possuíam foi diminuindo, porque eles simplesmente não cumpriram aquilo que eles haviam prometido. Eles continuaram com a Rússia na guerra, eles não realizaram reforma agrária, eles simplesmente atenderam os interesses dos burgueses, daqueles grandes comerciantes, latifundiários e nobres. Com isso, aumentou o poder dos bolcheviques, E Lenin, ele simplesmente, quando ele retornou do seu exílio, ele foi recebido na estação ferroviária, nos braços do povo, e a frase que ele falou foi a seguinte: todo o poder aos sovietes. O que eram os sovietes? Os sovietes nada mais é do que um conselho, uma assembleia popular, onde a população tinha a possibilidade de se unir, de opinar a respeito do que deveria ser feito para que as necessidades dos russos fossem resolvidas. E os sovietes, eles são a expressão máxima do ideário democrático daquela revolução, porque ouvia o que os camponeses tinham a dizer. Então chegamos em 1917, em outubro, e em outubro os bolcheviques conseguiram tomar o poder. E o governo bolchevique foi um governo mais radical, mais revolucionário, e que Lenin, que estava à frente, ele conseguiu cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. O lema da revolução era paz, pão e terra. Paz, retirar a Rússia da guerra, que foi cumprido pelo Tratado de Brest-Litovsk, onde ele assinou um tratado de paz com a Alemanha e a Áustria, um tratado desvantajoso, porque ele perdia parte de seu território, mas enfim, estabelecia a paz na Rússia. Pão, que ia levar alimento aos operários, aos trabalhadores, e terra, que era a distribuição de terras, atendendo os anseios dos camponeses. Então, eles conseguiram, a princípio, solucionar aqueles problemas que estavam matando milhares de pessoas.
Mas não ficou por aí, porque por mais que a Rússia tivesse saído da Primeira Guerra Mundial, a guerra não saiu da Rússia, porque nós tivemos uma guerra civil muito séria. E essa guerra civil foi entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Quando nós falamos de guerra civil, nós estamos falando daquela guerra que acontece dentro do país. E essa guerra, a guerra civil na Rússia, ela foi muito séria porque devastou os campos, devastou a indústria, a economia ficou arrasada. E detalhadamente, o que foi essa guerra civil? O Exército Branco, liderado por membros do partido mencheviques e defensores do czarismo, apoiados por exércitos de outras nações, se uniram, formaram o Exército Branco para lutar contra o Exército Vermelho, que era os bolcheviques. Os bolcheviques saíram vencedores, porque aqueles camponeses perceberam que se eles perdessem, as suas terras voltariam para as mãos da nobreza, né? Então, nós tivemos uma vitória aí dos bolcheviques, e a partir dessa vitória, uma situação se tornou muito importante, que foi o comunismo de guerra, estabelecido por Lenin, né? O que foi esse comunismo de guerra? O Estado assumiu o controle absoluto sobre todas as formas de produção, né? E o interessante aí é que nós tivemos, como tentativa de solucionar a crise na Rússia, a criação da NEP, Nova Política Econômica. O que foi a NEP? A ideia era dar um passo para trás para dar dois passos à frente. Ou seja, aceitar algumas regras do sistema capitalista para depois adotar um modo de produção comunista e o controle absoluto do Estado sobre os meios de produção. Pois bem, como isso foi colocado em prática, né? A economia aceitou que pequenas empresas fossem estabelecidas, né? Pequenas empresas tiveram a possibilidade de concorrer, né? De se estabelecer na Rússia, né? Ou seja, atenderam alguns princípios básicos do sistema capitalista para manter uma estabilidade, e depois o Estado viria e promoveria a estatização de tais empresas e, obviamente, adotaria o comunismo. Em outras palavras, para ficar mais fácil para entendermos, é dar um passo para trás para dar dois passos à frente. E o Lenin, ele não teve tempo de ver o sucesso e o insucesso da NEP, porque ele veio a falecer em 1922. E nós tivemos então a formação da União Soviética. O que foi a União Soviética? A união de vários países em torno de um só. Ou seja, unificou sob a bandeira do comunismo. E a liderança era exercida pela Rússia. É a União URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí nós tivemos, após a morte de Lenin, uma divisão muito séria no Partido Bolchevique, que passou a se chamar Partido Comunista. Dois líderes políticos surgiram. De um lado, Joseph Stalin, e do outro, Leon Trotsky, né? E eles começaram a debater, a apresentar suas ideias e a lutar para assumir o posto máximo de dirigente do Partido Comunista e automaticamente exercer a liderança na Rússia, na União Soviética agora, né? E o que defendia cada líder? Stalin, por um lado, ele defendia que a revolução ela fosse estabelecida somente na Rússia, né? Que depois deveria se espalhar para outras nações. É o que nós chamamos de socialismo num país só. Então Stalin queria que o comunismo fosse estabelecido na Rússia primeiramente, e depois de um certo tempo, deveria se disseminar para outras nações. Já Leon Trotsky, ele desejava o contrário. Desejava que a Revolução Comunista fosse estabelecida em outras nações, em outros países, e depois se fortalecesse ainda mais a União Soviética.
Então ele partiu do princípio de expandir os ideais revolucionários para outras nações, né? Aí nós tivemos um embate muito grande e quem saiu vencedor foi o Joseph Stalin. E o Joseph Stalin ele implantou uma ditadura. Né? Deixar bem claro que Karl Marx e Friedrich Engels jamais falaram em ditadura, de repressão, de perseguição política, de exílio, nada disso. Mas o Stalin, quando ele assumiu o poder, ele implantou uma das ditaduras mais cruéis da história. Ele mandava para a Sibéria todos aqueles que eram contra o seu governo. Né? Há uma contradição muito grande aí, que é interessante a gente ressaltar, que nenhum país perseguiu mais comunistas do que a própria União Soviética. Por quê? Qualquer pessoa que não concordasse com Trotsky, qualquer pessoa que fosse contrário às ideias de Stalin, perdão, era mandado para a Sibéria, era condenado à morte, sofria todo tipo de represália. Então nenhum país do mundo perseguiu mais os comunistas do que a própria União Soviética. Né? Então o que aconteceu? O Stalin, para encerrar, ele promoveu os chamados planos quinquenais. Esses planos quinquenais investiam na indústria pesada. Né? Então os setores importantes foram privilegiados, né? O país se tornou uma potência econômica, né? Porque ao invés de fabricar perfumes, roupas luxuosas e brinquedos sofisticados, passou a produzir aço, gasolina, cimento, navios, tratores, né? Guindastes. Né? Os bens de consumo tinham pouca atenção do Estado, mas por outro lado a indústria pesada se tornou privilegiada nesse sentido. Né? A União Soviética foi, aí nós devemos ressaltar, que a União Soviética foi o primeiro país do planeta a estender a gratuidade à saúde e à educação para a população, para toda a sociedade. Né? E o Stalin, ele, um exemplo de brutalidade, ele promoveu a coletivização forçada da agricultura. O que era isso? Era obrigar aquele camponês, aquele latifundiário, a sair das suas terras para simplesmente adotar aquelas terras. Né? E o importante aí é que aqueles kulaks, que eram os fazendeiros prósperos, aqueles camponeses que tinham uma certa riqueza, eles também foram reprimidos. A população camponesa muitas vezes arrasou a própria terra, os próprios alimentos, destruiu as suas plantações, porque eles achavam melhor fazer isso do que entregar para o governo de Stalin. Ou seja, por mais que com os planos quinquenais Stalin conseguiu desenvolver a economia da União Soviética, por outro lado, ele, no setor agrícola, ele promoveu a insatisfação dos camponeses, porque ele agia, como eu falei, de uma maneira muito brutal. Né? E Stalin ele conseguiu manter o seu governo de uma maneira muito consistente, porque ele adotou um aparato propagandístico muito apurado. Por quê? Através da propaganda, ele legitimava o seu governo. Então, nas escolas, nos jornais, nos espetáculos esportivos, né, no cinema, em todos os locais, a imagem de Stalin foi trabalhada de uma maneira consistente. Né? Então, através da propaganda, ele conseguiu fazer com que a população apoiasse. Então, os campos de concentração, para onde ele mandava as pessoas, opositores políticos, eles não eram falados nessa propaganda. Pelo contrário. Então, nós tivemos uma União Soviética forte, mas que também perseguia e torturava, matava quem era contrário ao seu governo. Né? Então houve uma ditadura muito forte de Stalin na União Soviética. Então essa é a nossa revisão. Vou deixar aqui na descrição o link para o blog, onde os companheiros poderão ler também sobre esse assunto. Um grande abraço a todos, desejo sorte, boa semana, bom fim de semana
e até a próxima, se Deus quiser.